Você quer melhorar e vive em razão disso. Seja a busca aí por ganhar mais dinheiro, ter um trabalho melhor, um emprego melhor, ter melhores relacionamentos ou pular de um relacionamento atrás de outro, não importa. Seja ali também talvez comer o que quiser, eu tiver à vontade, sair, beber fins de semana, durante as semanas, não importa. No fim de tudo isso, o que você mais quer ali é o quê? Viver uma vida melhor. Você procura algo que seja melhor para você, que te traz o quê? Mais felicidade, mais alegria, e os seus comportamentos, eles são o quê? Direcionados para que você consiga ter isso que você considera ali ser algo que é algo almejado, que te traz mais felicidade, que te traz mais alegria. Estou correto? Se você é, assim como eu, um ser humano saudável, é natural que a gente busque isso na nossa vida. O nosso comportamento é o quê? Direcionado àquilo que nos traz um retorno, uma gratificação. E normalmente essa busca que a gente tem é a busca pela felicidade, é a busca por aquilo que nos deixa o quê? Alegre, mais felizes, nos traz um bem-estar melhor, maior. Até os meus 16 anos, o que me trazia esse bem-estar era a relação que eu tinha com a comida, de querer o quê? Devorar tudo. O que eu via na frente ali de comida, eu comia tudo. A outra pessoa estava comendo, eu queria comer o que a outra pessoa estava querendo. Então, eu construí o quê? Essa identidade de estar feliz, alegre, ao agir daquela maneira, ao comer muito. Aquilo ali me dava uma sensação muito boa. Só que, ao mesmo tempo, eu não tinha a noção do quanto que aquilo ali era prejudicial, tanto para o meu físico quanto para a minha parte mental. Eu simplesmente estava inserido naquilo e agia daquela maneira sem ter uma noção muito bem ali clara do quanto que aquilo ali era prejudicial para mim. Um pequeno nível a gente tem. Eu tinha um pequeno nível ali de ter uma noçãozinha leve de que aquilo ali não me fazia bem. Só que era algo muito superficial, muito fraco. Era simplesmente, vamos dizer assim, uma faísquinha ali de fogo, sem nenhuma intensidade, não via nenhuma razão para ser diferente daquilo que eu vinha fazendo. O bem-estar que eu tinha ao comer era tudo que eu queria. Não via significado ou motivo algum para agir diferente, porque aquilo que eu fazia era o que me deixava feliz. Então não fazia sentido eu querer outra coisa, por mais que o modo que eu estava agindo me trazia ali vários prejuízos, sendo que eu não tinha noção completa desses prejuízos. E muito dessa noção ser ali superficial, ser rasa, era porque o meu nível de consciência também era superficial e era raso. Eu não tinha consciência alguma de como que eu poderia mudar a minha situação, de como que eu poderia fazer aquilo ali. E eu tinha muito mais medo, receio, não tinha confiança alguma ali na minha capacidade de mudança. Eu não acreditava que era possível eu emagrecer. Eu não acreditava que eu poderia emagrecer. Eu não acreditava em mim. Eu já me via ali como uma pessoa que não tinha a capacidade de fazer coisas que uma pessoa que não é obesa faz. As coisas que pessoas que são magras, que são pessoas que não estão acima do peso, elas têm um padrão de estilo de vida diferente das pessoas que são obesas. Isso é muito claro, a gente sabe disso. Então eu me vi o quê? Sendo totalmente incapaz de agir semelhante àquelas pessoas, de fazer o que elas faziam. E isso fazia ali com que eu ficasse inerte, que eu não tinha ali forças suficientes para sair daquele estado que eu estava. E isso foi perdurando no tempo, foi perdurando no tempo. Eu percebi então que é muito fácil a gente querer mudar, mas a gente estar disposto a essa mudança é outros 500. Só que estar disposto a algo é a gente se submeter ali a situações que podem, que vão gerar na gente um certo nível de sofrimento, de desconforto. E aqui a gente tem dois caminhos para eu te explicar. O primeiro deles é você aí sair da visão que você tem
da casa, ali de fora da casa, imagina numa casa aí qualquer, dessas casas que a gente desenha no papel mesmo, tem ali a casa toda bonitinha, portas, janelas, telhados, as paredes e tudo. A visão que você tem de fora dela, você tem que sair dessa visão que você está vendo ela de fora e dar um passo ali dentro para poder o quê? Começar a ter a visão de dentro da casa. Não há como a gente conhecer a essência de algo se a gente não der esse primeiro passo, se a gente não procurar o quê? Se aprofundar naquilo ali. Então, todas aquelas crenças, todos aqueles vieses de confirmação, todas as formas que me impediam de querer, de conseguir ali emagrecer, de sair da inércia, tudo isso foi o que se modificando a partir do momento que eu parei de ver aquela situação ali só de fora da casa. Quando antes eu achava que emagrecer seria apenas sofrimento, de deixar de comer as comidas que são hiperpalatáveis seria um sofrimento. Várias coisas que eu fazia ali que me levaram àquele nível de obesidade, eu via se eu parasse de agir daquela maneira, seria um sofrimento muito grande. É óbvio, porque aquele comportamento que eu tinha era o que trazia para mim o quê? O meu bem-estar, a minha felicidade. E eu só enxergava o quê? Emagrecer como algo terrível para mim, que eu iria o quê? Ser uma pessoa infeliz se eu fizesse aquilo. E essa concepção cresce na cabeça da gente porque a gente está vendo a situação de fora, a gente está olhando a casa somente de fora. A gente só consegue ter um conhecimento da sua essência mais aprofundado da situação quando a gente dá esse primeiro passo ali para dentro da casa. E a gente percebe que não é dessa maneira que a gente cria essa imagem da casa. A casa não é tão sofrível, vamos dizer assim, quando a gente está ali dentro dela. É necessário que a gente o quê? Aprofunde-se, tome o quê? Mais conhecimento, mais interesse sobre a coisa, para a gente pegar o quê? O que é essencial, os princípios, os fundamentos daquilo ali. Um exemplo é o namoro. Quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, você está vendo o quê? Simplesmente a casa do lado de fora. Você não teve ainda tempo hábil para entender como que aquela pessoa ali entende o mundo, como que ela é, os seus princípios, seus valores e tudo mais. Você só vai ter essa dimensão quando você der um passo ali e não ver aquela casa simplesmente do lado de fora. Você agora tem que dar um passo ali dentro, abrir a porta, dar um passo ali dentro, para conseguir enxergar, ter uma visão de dentro para fora. Muitas vezes você vai achar aquilo ali e ver coisas que vão te agradar, e muitas vezes você vai ver coisas que não vão te agradar. Mas existe essa necessidade de você ter essa visão de dentro para fora e não apenas de fora para dentro, porque essa visão de fora para dentro, ela deturpa muito o que a gente enxerga. A gente não consegue enxergar o que? O que é essencial. O segundo caminho é que existe sofrimentos que a gente quer ter, porque a gente ama a nossa vida, daquela maneira ali que esse sofrimento está inserido nessa situação. Você aí faz coisas que você não gostaria de fazer, seja um relatório para o seu chefe, um trabalho de escola, ter que levantar cedo. São várias coisas que te geram sofrimento, te geram desconforto, você não quer fazer, mas é obrigado a fazer. E isso vai de cada um. Tem coisas que são mais generalistas, igual isso de relatório, trabalho e tudo mais, mas você sabe coisas que você é obrigado a fazer e não gostaria. Exemplo, sei lá, além de relatório, todo ano eu faço exame de sangue. Eu não gosto de ter que fazer exame de sangue, mas todo ano eu faço esse check-up para saber como que está o quê? A minha saúde. Então são coisas que não nos satisfazem de certa maneira, mas a gente faz. Entretanto, há alguns comportamentos, algumas coisas que a gente faz ali e aquilo nos satisfaz de alguma maneira. Mesmo sendo algo que gere um pouco de desconforto, gere ali algum sofrimento, a gente se sente bem ao fazer aquilo. Por exemplo, cozinhar para alguém que você goste,
doar algo, fazer caridade, perder noites de sono para cuidar de alguém, cuidar de uma criança, avançar nos seus projetos aí. Veja que isso gera um certo sofrimento, um desconforto para você, mas você gosta de fazer. Você se sente bem em fazer isso, por mais sofrível que isso possa ser. Veja que aqui, nessa situação, há o sofrimento, mas de alguma forma a gente quer passar por aquilo. Consegue entender isso? Esses dois caminhos, um de você parar de enxergar apenas a casa do lado de fora e começar a lhe dar os primeiros passos para enxergar de dentro também, e esse ponto de tem coisas que a gente quer passar o sofrimento, quer passar por aquele sofrimento, porque aquilo ali é bom para a gente. E quanto a esses sofrimentos que a gente quer passar, é possível que chega um ponto que aquilo ali passa a não ser mais do que algo sofrido. A gente não vê mais um desconforto, um sofrimento ao praticar aquilo ali. Aquilo ali é justamente parte da vida boa que a gente tem. Um exemplo claro que eu vejo, eu não sou pai, mas os pais falam que ter que cuidar ali da criança, principalmente do recém-nascido, a pessoa perde sono, a mãe também vai se identificar com isso, né? Perde sono, tem o quê? Um sofrimento muito grande, ter os filhos ali é algo sofrido, mas essas pessoas não trocariam nada. Falar assim, eu tiro todo esse sofrimento, mas você não vai ter, que passar por isso não vai ter criança e tudo mais. Esse pai, essa mãe jamais vai querer perder esse sofrimento. Ela quer que aquele sofrimento exista, porque aquilo ali traz sentido para a vida dela. É a vida boa que ela quer levar. A minha relação que eu tenho com comida, de não ter esse desejo, de ter essa vontade, desespero de querer comer as coisas, principalmente aquelas comidas que são hiperpalatáveis, os doces, tudo isso aí que nos traz a sensação de bem-estar. A minha relação com a comida, na qual eu não tenho esse desejo, esse impulso de ficar querendo comer essas comidas que são hiperpalatáveis, muito saborosas, os doces, chocolates e tudo mais, a relação que eu tenho com a minha disciplina, com essa busca pela alta performance, esse cuidado que eu tenho pela saúde física e saúde mental, esse bem-estar que eu consigo gerar em razão dessa minha busca pelo, pela qualidade de vida, pelo estilo de vida que seja mais saudável, me traga esses benefícios físicos e esses benefícios mentais, isso para mim, hora nenhuma, é sofrimento. Eu não vejo isso como um esforço ali que está me prejudicando. Pelo contrário, está me trazendo que vários benefícios. Eu estou levando uma vida na qual eu vou melhorando cada passo que eu dou, mas uma vida na qual eu amo viver, eu amo ter isso na minha vida. Mas eu falo isso com tanta propriedade agora, só que no início eu senti o quê? Um certo desconforto, um certo sofrimento por deixar de comer açúcar, por controlar melhor minha alimentação. Isso fez parte do processo. E eu digo para você, isso se torna tão inerente à nossa individualidade que passa a não ter sofrimento nenhum. Eu diria que o sofrimento hoje é se eu não conseguir comer bem, comer comida saudável, se eu não conseguir treinar, se eu não conseguir ter uma boa noite de sono em razão de culpa minha, de responsabilidade minha. Eu poderia dormir melhor, mas eu vagabundei e não dormi. Veja que todos esses hábitos saudáveis, esse estilo de vida que para mim é a melhor forma de viver a vida, não tem o que sacrifício algum. Eu me sentiria muito mais se eu me sentiria muito mais triste e não teria bem-estar se eu não fizesse isso. Há essa mudança. Eu tenho o quê? É prazer, eu tenho um sentimento de gratificação ali, é muito gratificante manter esses hábitos saudáveis. Se minha voz estiver um pouquinho rouca, mil perdões, mas como eu falo bastante, às vezes durante a gravação do vídeo ela vai ficando um pouco rouca, mas vou tomar uma água aqui para ir melhorando. Não ficar preso nessas amarras de estética perfeita, do corpo perfeito, dessa busca incessante de que a gente vê aí na sociedade de mais aparentar ser algo,
do que realmente ser. Essa construção de que eu preciso aparentar ser e não ser nada, não ter nada ali. Essas amarras dos vícios que a gente vê, é vício por bebida alcoólica, é vício por comidas, pornografias, jogos, videogames. É uma construção que a gente vê na sociedade de pessoas muito ali viciadas em várias coisas. Parece que hoje é muito fácil ter algum certo vício, por menor que seja, por exemplo, o vício no açúcar, o vício nas redes sociais. Perceba que todos esses vícios, eles o que? Nos controla. Não é a gente que controla o vício. O vício, de alguma maneira, está controlando o nosso comportamento. E, ao meu ver, por eu estar livre dessas amarras, não estou preso a essas amarras, a minha vida é uma vida muito melhor. Mas eu só consegui isso porque eu dei o primeiro passo para dentro dessa casa. Sustentei aquele sofrimento, mas porque dentro da casa eu vi ali indícios que o que eu estava conhecendo ali era uma vida muito melhor. Eu sabia, tinha ali muito claro, era muito concreto, que a partir do momento que eu me alimentasse melhor, treinasse, tivesse que boa qualidade de sono, me hidratasse bem e fortalecesse a minha mentalidade, o que me esperava ali era uma vida muito melhor, é uma vida que eu desejava, que seria melhor para mim de todas as formas. Eu tive o contato com essa essência. E isso me deu certeza de que aquilo que eu estava construindo ali, aqueles passos que eu estava dando, eu tinha certeza que eu alcançaria aquela essência. Isso para mim ficou muito claro durante o processo. Na prática de atividade física, não é simplesmente sobre o bem-estar de estar fazendo ali a prática de atividade física, mas principalmente ali no início de que eu me comprometi que eu iria fazer a atividade física, então eu sou o que? Uma pessoa comprometida, eu tenho palavra. Se eu prometi que eu vou fazer, eu vou lá e faço. E não simplesmente só com atividade física. Isso começa a reverberar, isso começa a ser levado para todas as áreas da vida. Se eu prometer para você que eu vou vir aqui amanhã e gravar um vídeo para você, eu vou cumprir. Não é mais palavras sendo jogadas sem nenhuma intenção. Eu falo as coisas com intencionalidade porque eu tenho o que? Compromisso. Não é mais sobre arrumar desculpas, é arrumar soluções, é se policiar, ter mais o que? Autocontrole sobre a situação, sobre você, é evitar se perder, comer o que ver na frente, perder esse autocontrole alimentar, perder esse autocontrole de beber, esse autocontrole em várias partes da nossa vida. Eu controlo aquilo que eu como. Eu evito esses ruídos de informações que nos sondam o tempo todo. É tudo que informações fragmentadas, informações picadas. Essas informações não constroem nada, essas informações não nos dão nenhum tipo de formação. São apenas o que? Informações, todas fragmentadas, todas sem peso. Se você consegue resistir aí a um chocolate, a um docinho, a uma paçoquinha, um sorvete, você é muito mais suscetível a não trair a sua companheira, o seu companheiro. A partir do momento que você tem ali, você consegue resistir bem a esse desejo, você passa a sustentar isso por tempo suficiente que esse desejo nem mais vai existir, entende? Quando antes ali no início você tinha era despertado, aflorado esse seu desejo por aquele chocolate, aquele doce, agora quando você sustenta aquilo ali, você nem mais tem o desejo. Esse desejo já não existe. Justamente porque você entende que aquilo que você construiu nesse caminho é muito melhor, é muito mais grandioso, te traz muito mais prazer do que simplesmente você se trair ali, trair a você mesmo ao comer o chocolate, ao comer o docinho, a paçoquinha ou qualquer coisa que seja. Você quer melhorar seu físico, mas está disposto a isso? A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi despertar para essa transformação e acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Foi ver essa oportunidade, esse cavalo branco passando ali na minha frente e montar nele. Cada vez que galopava ali,
tinha mais o que? Mais controle sobre a situação. Você vai tendo um melhor controle ali a partir do momento que você o que? Inicia esse processo. Você pega essa oportunidade e sua vida muda, sua vida agora é outra. E eu agradeço todo santo dia por ter acertado essa oportunidade. Às vezes até penso em como que seria a minha vida hoje se eu não tivesse aproveitado essa transformação, essa oportunidade de me transformar. O quanto minha vida estaria ali terrível se eu ainda estivesse aqui, né? Pelo tanto que eu era gordo e tinha um condicionamento ruim. E cada vez que a gente vai avançando nesse processo, igual mesmo, eu já tô aí, já são 15 anos, já são 15 anos que eu emagreci e mantive isso cada vez, cada ano melhorando, né? Cada vez que a gente vai tendo aí situações de vida que a gente vai lidando com outras pessoas, a gente vê o quanto que as pessoas estão viciadas, perdidas, sem ter intencionalidade nas suas ações, seus comportamentos são comportamentos apenas impulsivos, sem nenhum tipo de autocontrole. Então a gente vê uma sociedade que está cheia de pessoas viciadas em comida, viciadas em bebida, pornografia, jogos, videogames. São açúcar, vários vícios que tiram esse autocontrole da pessoa, que ela passa a não agir mais com intencionalidade. E tudo vira muito sofrível. É muito sofrido a pessoa querer essa mudança, porque ela não vê benefício nisso. Aí você volta aqui e lembra, para você ver esses benefícios, você tem que parar de ver a situação simplesmente do lado de fora e dar esse primeiro passo ali para dentro da casa para conseguir enxergar aquilo ali que vai trazer para você uma transformação e uma mudança de vida, para ter uma vida muito melhor. E esse outro aspecto de que há sofrimentos pelos quais a gente quer passar. E você sustentando isso, isso já não será mais sofrimento algum. Sendo que essas pessoas que estão ali, que eu, pelo menos eu tive contato, que estão ali repletas de vícios e tudo mais, sinceramente, essa falta de controle que elas têm, eu não vejo que elas tenham uma vida muito boa. São pessoas que reclamam o tempo todo, só veem problemas nas situações, não resolvem praticamente nada, vivendo na urgência, enfim. É uma vida na qual eu não quero viver e espero que você também não viva uma vida assim. E o que eu posso fazer? Primeira coisa é não julgar. Eu não julgo. As pessoas não têm todas as oportunidades que eu tive, que eu conquistei, que eu criei. Nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades. E a vida é assim. A vida não é justa e a vida não será justa. A segunda coisa que eu posso fazer é mostrar aquilo que eu vivi. Que talvez dessa maneira, você vendo a transformação pela qual eu passei, você queira ter o que? Essa vida melhor que eu considero. E assim talvez você queira mudar também. Mas se não quiser, tudo bem. Não tem problema nenhum nisso. Porque o maior inimigo da sociedade é a intolerância. Se você não quiser ter na sua vida um corpo forte e saudável, ter disposição para fazer o que aparecer na sua frente, você tem disposição para fazer até umas 19h30, que depois bate sono. Se você não quer ter o que? Autocontrole sobre as situações, sobre o que você come, sobre o que você vive, ter nenhum tipo de autocontrole, tudo bem. Você entende dessa maneira que é melhor para você? Tudo bem. Mas caso você entenda que essa transformação pela qual você quer vivenciar também, de ter essa oportunidade, de ter todos esses benefícios, de ter uma vida melhor, eu sou a pessoa certa para te auxiliar nisso. Justamente porque eu tenho que a experiência nisso, de ter passado todo esse processo, e a capacidade técnica também. Porque a melhor forma da gente controlar a nossa vida é começar o quê? Controlando a nossa boca. Então, controle a sua boca e controle a sua vida. Se você que come aí todos os dias, quantas refeições por dia que você faz, a coisa mais banal que você tem na sua vida é comer, e você não consegue controlar isso, o que mais que você vai conseguir controlar na sua vida? Então, caso você queira o meu auxílio nesse processo, aqui embaixo na descrição tem um link lá para você clicar e entrar em contato com o meu time. Eu espero que eu
tenha conseguido aqui trazer todos esses pensamentos que me passaram aqui e ter conseguido expor isso para vocês sobre justamente isso. A gente está sempre o quê? Buscando uma melhor vida, ser uma pessoa melhor, ter facilidades maiores, e é assim que eu tenho enxergado as coisas. Eu fico muito grato por eu ter passado por essa transformação. Eu quis melhorar, eu vi que não dava para continuar da maneira que eu estava e aproveitei aquela oportunidade. Hoje eu sou muito grato a isso. E se eu puder te ajudar de alguma forma, nem que seja simplesmente por esse único e exclusivo vídeo aqui, eu já vou me dar por satisfeito. Então, deixa seu comentário aqui. Gostou do vídeo? Clique no botão de curtir. Aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também se inscrever no canal. No mais, veja esse vídeo que vai aparecer aqui ao lado da sua tela e de nada.